Galera, beleza? Estamos novamente no querido Ômega. Que dessa vez, pessoal, vamos começar novamente uma nova série no canal. Qual que é a ideia dessa série? É falar sobre alguns termos presentes no jogo, tanto sobre cartas, de estilos de jogo, ou algumas coisas, esclarecer algumas dúvidas. Quem sabe no futuro seja um guia para alguém que está começando, né? Começando no jogo, começando no competitivo, no for fun, indiferente, tudo para estar conhecendo. Qual que é a primeira ideia desse novo formato de vídeo? Hand traps, algo que está presente em todo jogo, no competitivo principalmente, né? Porque querendo ou não tem as hand traps genéricas que são usadas em todos os decks. Vou apresentar um pouco sobre o conceito em si e algumas delas também. Vamos chegar lá. Primeiramente sobre hand traps. Como o nome diz, armadilha de mão, né? A ideia da hand trap é ser uma carta que ela tem uma interação diretamente da mão, no turno do oponente. Geralmente podem ser usadas no seu turno também, a depender de qual seja, né? Mas a ideia principal é no turno do oponente. Por quê? Principalmente para quebrar combo. Hoje em dia tem muitos combos que são mais agressivos, que no final eles arrumam algumas cartas chatas, principalmente negates, alguns locks e tal. A ideia da hand trap ela é justamente atrapalhar isso. Dependendo de uma hand trap bem dada, de qual for, ela pode quebrar totalmente o combo e ele pega e passa. Mas na maioria dos casos não tão num lugar tão correto, ou porque realmente é um combo muito agressivo, ela vai lá e vai amenizar o campo final para tu poder quebrar ele depois no teu turno. Isso também é um tema que eu quero ver aqui no canal, sobre os board breakers também, mas isso é um tema para outro vídeo, vamos focar nas HTs, ou hand traps. Como isso, algumas também podem ser ativadas no teu turno, porque dependendo tu leva algumas interações, né? Principalmente hoje em dia muitos decks estão jogando bastante no além do turno do oponente no teu turno também, mas aí vai depender. Para demonstrar legal a ideia, vamos para a hand trap mais famosa de todas e também a mais usada, a Ash Blossom. Ela é uma hand trap que existe há alguns anos já, tem contáveis reprints, já foi caro, já foi barato. Hoje em dia ela está um preço bem acessível porque ela tem basicamente todas as raridades. Vamos pegar como exemplo o efeito da Ash. A Ash, uma outra coisa que impacta para uma carta poder ser usada no turno do oponente, diretamente da mão, ela vai depender, se for um monstro, vai depender que seja um Quick Effect, o efeito rápido, que é o caso da Ash, por exemplo. Quando uma carta no efeito for ativada, que inclua os efeitos abaixo, né? Lá, ó. Você pode descartar essa carta e negar o efeito. A Ash, em si, ela nega cartas que forem adicionadas do deck para mão, monstros que forem especial summonados, né? Diretamente do deck, ou cartas que forem enviadas do deck para o cemitério. Se teu oponente abrir uma ação que inclua qualquer uma dessas três, ele usa um monstro, ele usa uma spell, ele usa uma trap, ele usa um monstro deck adicional. Qualquer um delas que o efeito inclui isso, ela vai negar o efeito, não a ativação do efeito. Isso também é uma entrelinha bem importante. Nesse caso, a Ash especificamente, ela pode ser qualquer classe de carta. O que importa nela é ser aplicado um desses efeitos que diz nela. E uma outra coisa, a Ash especificamente você só pode usar o efeito de Ash Blossom de Springs uma vez por turno. Tem algumas que são mais que uma por turno, mas a Ash especificamente é uma por turno. A ideia dela é ser usada para isso, é uma carta que vai ser usada como uma interação. Ela pode ser uma carta que pode ser invocada? Pode dar normal dela, por exemplo, é um monstro de 3 estrelas, não precisa pagar tributo. Pode dar normal, ela é uma Tamer, pode fazer uns 5, pode jogar tranquilamente. Mas a ideia principal, logicamente, dela é você pegar e descartar e dar um disrupt no combo do oponente. Provavelmente a hand trap mais icônica, daí tem várias, tem as irmãs, né? As irmãs outras, tem várias delas. O que vem depois, por exemplo, é a Ghost Rogue. Ó,
A Ghost Ogre, por exemplo, ela, ó, quando um monstro no campo ativar o efeito, ou uma spell ou trap que tiver face up no campo ativar o efeito também. Qual que é o diferencial dela? Por exemplo, ela também é Quick Effect, só que ó, você pode enviar esse card da sua mão ou do campo para o cemitério. Você viu como ela já mudou? Ela pode ser ativada tanto da mão quanto do campo. Se, por exemplo, eu der uma normal de uma Ogre, se no meu campo o oponente ativar um efeito qualquer de monstro, spell ou trap, eu posso mandar ela pro cemitério e ela vai ativar o efeito dela. E ela vai destruir esse card. Ao contrário da Ashe, ela não é uma carta que nega, ela é uma carta que destrói. Daí, por mecânica de jogo, se for um campo, se for uma armadilha contínua, uma magia contínua, ela vai acabar negando, mas é por mecânica de jogo. Em 99,9% dos casos. Tem casos, tem exceções. Uma outra. Nibiru. Esse daqui já é um pouco diferente a ideia dele, por exemplo. Isso que serve para mostrar as diferenças. A classe em si, as Range Traps, elas existem, mas tem várias diferenças. Alguns ativam da mão, outros ativam do campo e da mão. Como, por exemplo, o Nibiru, ele se invoca. Em uma das outras duas elas fazem isso. Durante a main phase, novamente, normalmente elas têm elas pedem alguns requisitos, né? Durante a fase principal, você não pode, por exemplo, dar um Nibiru na fase de batalha. Quando seu oponente fizer uma normal ou especial de 5 ou mais monstros nesse turno, Quick Effect, você tributa todos os monstros do campo quanto possível. E você dá especial dessa carta, do Nibiru de 3 de ataque e de defesa, e você dá um token pro oponente, juntando o ataque e a defesa dos monstros originais. O que é interessante disso? Ele é muito agressivo, ele vai pegar, vai limpar o campo inteiro e vai invocar. Você está dando um token bem forte normalmente pro oponente, daí você escolhe também se ele tá aqui em defesa. Ele é uma trap que provavelmente no próximo formato ele vai voltar a ter uma interação bem legal. Que as Range Traps são assim, de tempos em tempos, algumas somem, algumas elas voltam, normalmente acontece isso. Acredito que a única que sempre teve invicta foi a Ashe mesmo. Porque o restante teve época de Lancia, teve época de Chaos Hunter, teve época de que Shifter não fazia nada, teve época que Shifter fazia muito, agora tá voltando. Nibiru também ficou sumido no último formato, agora tá voltando. É muito de metas e se eles sofrem ou não para as Range Traps. Um outro exemplo prático, The Crow. Essa acredito que é uma das mais antigas que tem, ela é uma carta que existe há um bom tempo já, também. Novamente, o The Crow, Quick Effect, você descarta essa carta para o cemitério e dá alvo numa carta do oponente, do cemitério dele, e bane o alvo. Carta, novamente, monstro, spell, trap, tradicional, tanto faz. Vai pegar e vai banir uma carta dele. Bem interessante também. Isso são algumas, claro, existem várias outras também, mas essas são algumas das Range Traps genéricas, Range Traps que você pode usar em qualquer deck. Porque ela não tem um custo elevado, tipo, você precisa controlar tal monstro para poder usar o efeito, você precisa fazer tal coisa. Não. Ela só faz. Isso você pode usar em qualquer deck, se você quiser. Se você quiser, você pode fazer um deck de 40 dessas cartas. Agora vamos para os mais específicos. Por exemplo, o Herald. Olha a ideia dele. Quando o oponente ativar o efeito de um monstro, você pode enviar esse card da sua mão e um outro monstro de fada. Por exemplo, o Herald já é mais específico para decks de fada. Existem muitas traps assim que são específicas de atributos, que são específicas de tipos de monstro, algumas de arquétipos também. Por exemplo, ele é um negate gratuito para monstro, né? Só que nesse sentido, só que ele pede para enviar um monstro. Normalmente isso faz parte dos combos, os decks que usam ele se aproveitam justamente de ter cartas no cemitério. E uma vantagem dessas cartas específicas de decks de arquétipos, normalmente elas são range traps buscáveis. Então durante o combo, além do combo padrão, tu ainda vai conseguir buscar uma interação para quando o teu oponente estiver no turno dele, você usar ao teu favor.
Isso é uma mecânica interessante, porque tanto que tem um debate agora, mais atualmente, sobre as cartas, que a Hand Trap, ela foi feita inicialmente preparando combos. Só que, se o teu oponente você não começa com a Hand Trap, ele vai lá, ele faz o combo todo dele, e vai que sobra uma carta na mão dele e é mais uma Hand Trap. Ou é um caso de um Herald que, dependendo da que ele pode ser buscável. Um debate das Hand Traps foram isso, que elas podem fazer mal pro jogo, porque elas, ao invés de ajudar você a parar o combo do oponente, se você não conseguir fazer isso, ela vai acabar sendo uma carta a mais para o oponente te atrapalhar quando você estiver tentando contornar o combo dele. Isso é um debate bem interessante sobre as Hand Traps. Por isso que o pessoal às vezes pedem para banir algumas, pedem para fazer toda uma ou as interações das Hand Traps também eles pedem para diminuir a quantidade delas para o oponente ter menos chance de usar. É um pouco confuso, mas em alguns pontos tem sentido. Ele é uma Hand Trap específica de tipo fada. Tem algumas outras que são de arquétipos, como por exemplo a Morgan. Ela é uma Hand Trap específica dos Noble Knights. Por exemplo, quando seu oponente tiver um Card Effect, já é um Omni Negate. Já Card efeito de carta, pode ser monstro, pode ser spell, pode ser trap. E você controlar um Noble Knight equipado com uma Noble Army, que é uma equipe spell, né? Se você tivesse condição de controlar um Noble Knight equipado com uma equipe spell, você pode enviar essa carta da sua mão, destrói a Noble Army, que é a equipe spell, e se isso acontecer, você nega a ativação. Viu? Como já se tornou muito mais específico, como por exemplo, se eu estiver usando um deck, um Tenpai. Não posso usar esse Omni Negate, por quê? Porque o deck Tenpai ele não traz um monstro Noble Knight, não traz uma Noble Army. Já não é possível eu poder fazer o uso dela. Não teria sentido eu usar em todos os decks, igual uma Ashe, igual uma Ogre. Esse deck é um deck específico de uma Noble Knight, do deck Noble Knight, ou algum deck específico que usa uma Engine Noble Knight para poder se aproveitar desse efeito, senão é uma carta morta. Além de cartas de monstro, as Hand Traps elas podem ser traps. um trocadilho. Por exemplo, normalmente as traps elas precisam ser setadas e no próximo turno ou além que elas vão poder serem utilizadas. Só que tem algumas que elas podem ser usadas diretamente da mão ou no turno que elas são setadas. Daí tem que vir específicas. Como por exemplo, por que uma trap ela pode ativar da mão se ela não é efeito rápido, uma Quick Effect? É porque a trap ela tem uma velocidade de jogo, que é um termo que eu quero chegar no futuro e explicar melhor. Mas resumidamente é isso, todas as cartas elas têm velocidades de jogo, velocidade 1, 2 e 3. Na velocidade 1, tu consegue ativar no teu turno. Na velocidade 2 em diante, você pode usar no turno do oponente. A trap, por exemplo, ela é da velocidade 2, por isso que você pode usar ela mesmo com o oponente começando. E se a carta permitir ser ativada da mão, você pode usar no turno mesmo do oponente, se assim tiver nela. Como por exemplo a Impermanence. Você dá o alvo de um monstro, face up do oponente e nega os seus efeitos até o fim do turno. Por exemplo, a Impermanence ela tem esse efeito primário, que é só chegar, o oponente joga qualquer coisa monstro, eu vou pegar da minha mão, vou pegar e vou negar, vai pro cemitério. Só que, vai que eu comecei, fiz o combo todo, eu tô com uma Impermanence na mão, eu posso setar ela, porque ela ainda é uma armadilha padrão também, né? Padrão. E no turno do oponente eu posso usar. E nesse caso ela até ganha um efeito a mais, que é justamente desligar a coluna que ela foi ativada. Que é um efeito bem interessante. Às vezes o pessoal cai nessa vou usar um spell ou trap na coluna que eu ativei uma Impermanence setada anteriormente. Tá jogando fora. Porque o efeito dele também é negado. Tu vê como é interessante. Mecânicas de jogo com cartas pensadas especificamente para esse fim, né? Além das Hand Traps, uma outra coisa que existe que vão ser as anti-Hand Traps, por assim dizer. Por exemplo, eu peguei as duas mais famosas. A Crossult Designator. A ideia dela não é especificamente para Hand Traps, só que é o que ela é mais utilizada.
Por exemplo, o efeito dela. Ela não é uma hand trap, você não pode usar ela tipo, no turno do oponente. Se ele começar e você for em segundo, né? Você não pode usar tipo, no turno 1 dele já. Essa carta ela é usada no seu turno. Ou no próximo turno dele, porque ela é uma Quick Effect. A Quick Spell ela também é velocidade 2, pode ser usada nos 2 turnos. Você declara o nome de um card, bane um deles diretamente do seu deck, e se isso acontecer, você bane os efeitos dessa carta pelo resto do turno. Desse mesmo do nome original. Por exemplo, você está fazendo o seu combo padrão, você não quer levar uma hand trap. O oponente ele vai lá e se na tua quinta summon, ele pega e dá um Nibiru em você. Se você controlar uma cópia do Nibiru no seu deck, o que tu faz? A Krasolt está na sua mão, né? Ou setado por mais de um turno, você ativa ela. Você vai lá, bane o Nibiru e pronto. Os efeitos são negados do Nibiru. É uma carta morta por esse turno. Bom, por exemplo. E isso se enquadra em tudo. Todas as cartas do jogo, teoricamente, contanto que você tenha ela no teu deck. Não precisa nem necessariamente o oponente ativar. Por exemplo, se for uma carta que o oponente nem tem. Realmente, é uma mecânica de jogo inútil. O teu oponente está jogando, dessa vez, de Yubel. Tu vai lá e declara uma carta Centurion. Por exemplo, se você tiver essa carta Centurion no seu deck, você pode banir ela do seu deck e essa carta não pode usar os efeitos pro resto do turno. Não tem o menor sentido? Não. Mas você pode. Hand traps você pode normalmente dar até em você mesmo, nos seus próprios efeitos. Então, é uma curiosidade engraçada. Mas isso é. A Krasolt, por exemplo, é uma dessas cartas que eu comentei que o pessoal às vezes reclama dela, tanto na última lista até, porque justamente por isso, porque ela dá uma vantagem injusta para o teu oponente quando ele já completa o combo, ele vai lá e pode usar mais isso ainda para atrapalhar você. E ela é uma carta muito forte em Mirror Matches. O cara tá com o mesmo deck que você fez teu combo todo, você vai lá e seta ela. No turno dele, você já conhece o combo, sabe o que ele vai fazer. Além das suas interações, você vai, em um momento específico do combo, você dá uma Krasolt. Pronto, já tá matando mais um combo do cara. Seguindo essa mesma ideia de ser anti-hand traps ou anti-cartas do jogo, né? Eu tenho a Khaled também. Mesma ideia. A Khaled veio antes da Krasolt. Ficou por muito tempo dominando essa ideia de anti hand traps ou cartas específicas do Grave. É uma carta bem interessante. Você dá alvo de um monstro do oponente, do cemitério do oponente. Nesse caso, por que ela pega as hand traps? Porque as hand traps, o custo normalmente dos monstros delas são se enviarem para o cemitério. Então, custo primeiro que qualquer coisa, né? O efeito. Dei o custo, enviei uma Ashe. Para tentar negar uma coisa do oponente. O oponente vai lá e dá uma Khaled, a minha Ashe do cemitério, ele dá o alvo nela, bane. E se isso acontecer, pro resto do turno, os efeitos dessa carta são negados. Isso, ela basicamente pega todas as hand traps do jogo que são monstros que se mandam para o cemitério. A maioria das hand traps. Por exemplo, ela já não é uma carta que pega o Nibiru, porque o Nibiru ele não tem esse efeito de se enviar para o cemitério. O efeito dele é de se invocar por Tribute Summon. Então tu já vê que ela não é tão ampla igual a Krasolt, por exemplo. Mas uma vantagem dela é que ela está tirando um recurso do oponente do cemitério. Então, pensando a longo prazo, isso já é mais interessante. Então é bem relativo. A Khaled ela tem essa mesma ideia. Ela não precisa ser uma hand trap, ela pode ser em qualquer carta do combo do oponente também. Porque ela vai banir até o final do próximo turno. Tu pode atrapalhar, tu pode matar um combo facilmente. Um deck que usa muito cemitério, tu simplesmente mata ele com uma Khaled. E aqui estão algumas ideias. As hand traps tem... eu arrumei o quê? 10 aqui. 8 hand traps e 2 anti-hand traps. Existem várias. Uma hand trap não necessariamente tem que ser algo que nega, algo que destrói, pode ser algo que simplesmente se invoca também. Hand trap, na preguiça, é uma carta que é uma armadilha, um trocadilho com a velocidade, que ativa da mão. Existem várias outras cartas que atrapalham também o uso delas. Só trouxe algumas aqui das mais usadas para conhecerem um pouco
dos efeitos delas e porque também a curiosidade, né, do porquê que elas se chamam assim, o que que elas são. Espero que principalmente para você que não sabia ainda disso, tenha ajudado essa jornada do Yu-Gi-Oh! Entrando no jogo. E também, para quem já conhece, é um bom reforço de conteúdo. Então, pessoal, muito obrigado. Vinícius, estou me despedindo. Até o próximo vídeo informativo. Valeu, pessoal. Se cuidem.